Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Este é um programa que vai ao ar todos os domingos, a seguir ao Jornal da Noite, na STV Jornalista, e às 18h30 aos domingos também no canal de notícias, STV Notícias. Muito bem, vamos olhar para as matérias que elegemos para esta noite. Vamos começar pelos temas da semana dos nossos comentadores. O José Jaime nos escolheu a preparação da Conferência de Investidores de Nampula. Boa noite. Ocorreu esta semana o seminário de preparação da Conferência dos Investidores de Nampula, que, dentre outras coisas, fez um balanço do plano estratégico da província 2020 e também discutiu o que é que foi feito até hoje como uma base para preparar portanto, a tal conferência de investidores que vai ter lugar em setembro. Eu indico isto porque Nampula é uma província que tem uma forte tradição de planificação participativa e que, em grande medida, inspirou aquilo que é a base, hoje em dia, da participação e planificação a nível local. E também, por outro lado, é uma província que introduziu algumas inovações, como, por exemplo, a existência de uma unidade específica que coordena as estratégias de desenvolvimento, incluindo, portanto, o governo, o setor privado e sociedade civil. Mas, no entanto, ela enfrenta um grande paradoxo, é que quando nós olhamos para os seus indicadores, não está de forma alguma entre as províncias mais desenvolvidas do país. Isto, sem dúvida, coloca um grande desafio em termos de planificação, participação, e o que eu também achei interessante neste encontro é que também se levantaram preocupações em relação a um assunto extremamente sensível que tem como epicentro Nampula, que é a questão do pró-savana. E neste âmbito houve uma forte recomendação de que é importante aprofundar o diálogo em relação a este programa que, apesar de tudo o que tem sido dito, ainda precisa se aprofundar sobre aquilo em que ele consiste, assim como também a participação e entendimento de todas as partes sobre o que é e também qual é o seu impacto. Muito bem, vou Fernando, também boa noite. Escolheu como assunto de semana as contas da Ematum, que foram, as primeiras contas da Ematum foram publicadas, mostram então que a empresa está em perdas. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar este esforço da Ematum e da sua direção em publicarem as suas contas. Eles, em última análise, a isso são obrigados, porque são uma empresa, apesar de ser uma sociedade anónima, são uma sociedade anónima, portanto uma sociedade de direito privado, mas uma sociedade com maioria de capitais públicos. Em segundo lugar, também é importante que a Ematum publique os seus relatórios de contas em nome da transparência, em nome daquilo que o povo moçambicano tem que saber sobre esta empresa e, sobretudo, também porque na última ronda de conversações entre doadores e o governo de Moçambique foi chamada a atenção da falta de transparência no fornecimento de relatórios sobre a saúde financeira da Ematum e também dos recortes da própria transação. Portanto, um primeiro ponto, é muito positivo que este relatório de contas tenha sido publicado. Agora, em relação às contas, e tal como já era previsto, elas são dramáticas. Há um prejuízo no exercício de 2014 no valor de 850 milhões de meticais, qualquer coisa como
28 milhões de dólares e um prejuízo acumulado, tendo em conta o primeiro exercício de 2013, no valor de 39 milhões de dólares, portanto 1.170 milhões de dólares. A situação é tão dramática que isto teve um impacto muito grande sobre o próprio capital da empresa e, tal como sublinha o auditor das contas, a empresa Ernst & Young, o nosso Código Comercial estabelece no seu artigo 119 que uma empresa em tais circunstâncias, eventualmente, se não fizer chamadas de capital, se não reformular o seu próprio capital, tem que ser dissolvida. Ora, eu não conheço os detalhes da última Assembleia Geral da Ematum, mas estou certo que esta chamada de capital teve de ser feita. Há também a anotar já dívidas ao Tesouro. Há uma situação que vai ocorrer no mês de setembro, que a empresa tem que fazer uma nova prestação aos credores, nomeadamente juros e retorno de capital no valor de 60 milhões de dólares, ou seja, isto vai acumular ou vai agravar a dívida da Ematum. As boas notícias, não sei se isto é uma boa notícia, ou pelo menos é importante salientar isso, os barcos da Ematum apenas chegaram no final do ano passado, foram feitas apenas 2 pescarias e, portanto, em 2 pescarias não é de esperar que a empresa tivesse lucros ou tivesse uma situação mais equilibrada. Mesmo neste ano, no ano de 2015, a Ematum não vai operar com a sua frota na sua totalidade, portanto, os prejuízos vão continuar a acontecer no ano de 2015. O que significa que, e tal como todos os analistas prevêem, quem vai ter que assumir estas dívidas da Ematum é o Tesouro e, nos dias que correm, todos sabemos, o nosso Tesouro, as nossas contas não andam muito bem por força de compromissos do anterior governo. Muito bem, então dizer que vamos certamente continuar a acompanhar, porque já na essência, enfim, se colocavam muitas das questões que o Fernando agora está a levantar. Vamos olhar para os temas que elegemos para esta noite. O primeiro relacionado então com o desaparecimento dos cornos dos rinocerontes, tinham sido apreendidos há cerca de 2-3 semanas aqui na província de Maputo. Já me começo por ti. Fala-se a polícia confirma 65 cornos de rinocerontes desaparecidos. Quando olhamos para os valores envolvidos, os custos destes cornos de rinocerontes, percebe-se que não é um desaparecimento inocente. Nós fizemos um trabalho há 2-3 meses sobre a caça ilegal de rinocerontes e elefantes. Vimos que andava cada corno de cerca de 60-70 mil dólares no mercado asiático. 65 cornos desaparecidos é uma boa maquia para essa expressão. Bom, sem dúvida. Mas, de certa forma, isto não surpreende, porque se nós termos em conta aquilo que tem sido a dinâmica nesta área, sabemos muito bem que há uma indústria de caça ilegal e principalmente do rinoceronte que está razoavelmente consolidada. E se ela existe em sítios como, por exemplo, Massingir, em que sabe-se muito bem que existem pessoas, existe uma rede, existem grupos e que, inclusive, tem uma forte influência na polícia local. Então, aqui não é só a forte influência que eles têm na polícia local, mas também chama a atenção a forma muito leniente, muito preguiçosa como o Estado está a ver este assunto. Por quê? Porque além do crime em si, que é visível, não se entende como é que do nada, num distrito que tem uma certa economia, possam surgir pessoas que ostentam um certo nível de
riqueza e ninguém vê nada de Sinais estranho claros nisso. de exteriores de riqueza. Sim, ou seja, não é só a parte policial que falha, a justiça que falha, mas também a parte da administração tributária. Ou seja, não é possível que alguém possa ser rico e não saiba muito bem o que faz. E depois, aqui é um ponto interessante. Repare que na nossa legislação fiscal é obrigatório declarar rendimentos, mesmo os ilícitos. Então, a legislação tributa e depois as questões criminais é com a justiça. É com a justiça. Então, isto mostra claramente que o nosso Estado tem uma grosseira falha aqui, ou seja, falha na parte de segurança, falha na parte tributária e, sobretudo, falha em termos da imagem que passa de que mesmo os bens que estão sob a sua guarda, que envolvem crime, não tem como, pelo menos, garantir que eles estejam seguros, de forma que essas pessoas que sabem que estão envolvidas com o crime, que envolvem redes, incluindo da própria força policial, possam ser, de fato, responsabilizados. Eu creio que isto aqui é um sinal muito claro de uma falha do Estado grosseiríssima, não só nesta área, mas em outras tantas, como aqui indiquei. Fernando, em termos processuais, a polícia, quando apreende um bem que se suspeita que seja ilícito, normalmente tem de fazer um auto, chama-se auto-notícia, penso que é essa a terminologia, para o Ministério Público, de modo que, enquanto decorre o processo, o Ministério Público se responsabiliza, uma vez que vai procurar provas sobre estes elementos, portanto, são elementos processuais naquele momento, cabe ao Ministério Público, portanto, a guarda desses documentos. Obviamente o Ministério Público não tem uma força policial, terá sempre de recorrer à própria polícia, o que significa que um desaparecimento deste, tendo sido seguido esse procedimento, significa que há uma rede que envolve para além da própria polícia. Claro, e eu, neste caso, eu sei que a polícia, muita gente na cadeia hierárquica da justiça acha muito importante sempre esta coisa do corpo de delito e, portanto, as evidências do crime, neste caso, os chifres de rinoceronte e as pontas de elefante. Mas há outros elementos que deviam ser considerados. Nós temos um Código Penal, aliás, o novo Código Penal está para entrar, mas o outro é há quase dois séculos. Hoje temos a tecnologia digital, fotografias e capacidade de fazer coisas em 3 dimensões, portanto, podíamos recolher as evidências da captura destes elementos por outras formas e como evidência da captura, e o mesmo se aplica em relação à heroína, em relação à cocaína que é apreendida nos nossos aeroportos, que é apreendida nas nossas costas e que depois desaparece no circuito policial. Portanto, eu acho que aquilo que deveria... Desde as célebres 40 toneladas de haxixe. Exatamente. Aquilo que deveria ter acontecido é o que o jurista Carlos Serra defendeu, que era a incineração. A incineração era importante porque não só deitava por terra todo o potencial de ilícitos em torno do Marfim, mas também era uma boa propaganda para o governo de Moçambique, para mostrar, aliás, como o Quênia tem feito a miúdo, mostrar que estava contra este tráfico de chifres de rinoceronte e de pontas de elefante. Este assunto permite-me também revisitar um pouco esta questão do tráfico, do abate e da caça furtiva, porque coincide com a divulgação esta semana de um relatório sobre o inventário do elefante em Moçambique. E se a situação é gravíssima no Niassa, em Cabo Delgado, no extremo oeste da província de Tete, há pelo menos sinais positivos na Gorongosa
E, claro, e no Parque Nacional do Limpopo, onde a situação é catastrófica, não há mais rinocerontes no Parque Nacional do Limpopo, mas há sinais positivos na Gorongosa e em Marromeu, portanto na zona úmida de Marromeu, onde as populações de elefantes e de búfalos têm um crescimento notável, onde há também um crescimento notável de população de elefante na Gorongosa. Isto significa que programas seriamente orientados à colaboração entre privados e o Estado pode dar resultados positivos. Portanto, não é só desgraças, não é... Ou seja, agora, ficarmos debaixo de braços cruzados, termos esta cumplicidade aterradora entre os caçadores furtivos e a polícia. Aliás, há poucas semanas houve um julgamento na zona de Macingir envolvendo, acho eu, 18 polícias. Eu tenho um relatório que ainda não foi divulgado, que dá conta de vários administradores envolvidos na zona das Quirimbas, portanto, os distritos à volta da reserva das Quirimbas que estão envolvidos no tráfico e na comercialização das pontas de elefante. Esta é uma parte do problema. Agora, em relação à polícia, em relação ao caso gritante, isto é extremamente embaraçoso para a corporação policial e que nos faz revisitar as famosas fugas de Aníbalzinho da cadeia de máxima segurança, com os famosos 3 cadeados, cada um à guarda de uma diferente força policial. Também neste caso haviam os famosos 3 cadeados, tanto quanto eu sei, os cadeados nem sequer foram forçados, foram abertos, foram retiradas as pontas e no lugar das pontas reais foram colocadas simulações de chifre de boi para parecer que eram as pontas. Portanto, é uma situação... E uma pessoa que tem tempo para fazer isso não é um ladrão. É um artista. Muito claramente. Portanto, há premeditação, claramente, na forma como isto foi realizado. Muito bem, vamos avançar para o outro ponto. Tem a ver com a perda por parte do deputado Eduardo Mulemo da corrida à presidência do Parlamento Pan-Africano. Vou começar aqui pelo Sr. Jaime. Queria ver o seu comentário. Sendo importante para a diplomacia de um país ocupar cargos de relevância neste tipo de instituições, até para a propaganda do seu país, o que é certo é que não andamos muito bem nisto. Já tínhamos perdido uma corrida importante para o OMS através do Dr. Pascoal Mpumbe há uns anos, agora cá estamos novamente. Bom, no geral, quando nós olhamos para a prática da África, é que os países lusófonos, claro que existem exemplos, né? Como o Dr. Helder Muteia, que está na FAO. Muteia, da FAO e outros, mas só que, no geral, nós vemos que os países lusófonos não têm tido muita proeminência nas organizações regionais africanas. Né? Este é um ponto. O outro ponto é que quando nós olhamos para a África como todo também, a SADC parece não ter assim tanta força vis-à-vis outros blocos. E repare-se que aqui, nesta eleição, houve um debate da necessidade de haver uma rotatividade das regiões. Então, nem a SADC, nem nós conseguimos, de fato, convencer que esta rotatividade deve ser aplicada como regra. Então, o resultado acaba sendo eleito alguém que é da África Central, sem dúvida, mas que foi visto como sendo mais próximo da África Ocidental, que era o grupo que estava agora. Agora, isto aqui chama também a atenção a uma coisa. A nossa diplomacia nessas organizações regionais é fraca e nos últimos anos, no âmbito da União Africana, cresceu a existência de um grupo de burocratas continentais chamados os tais afrocratas, que são um grupo técnico extremamente influente, que foi, de fato, o responsável
por muitos dos instrumentos que foram feitos nos últimos tempos a nível da União Africana. Agora, se nós não temos uma forte diplomacia nesses órgãos, é claro que não temos a capacidade de influenciar esses grupos todos. E penso que esses pontos, sem dúvida, influenciaram para que, em parte, a gente não tivesse esse traquejo para articular com esses grupos e, pelo menos, tentar fazer com que prevalecesse a ideia de rotatividade regional, que aí sim teríamos tido mais chances. Então, isso, no meu entender, chama a atenção para que, se nós, de fato, quisermos ter os nossos representantes nessas organizações, é importante começarmos a intensificar a nossa diplomacia a nível das organizações regionais. Uma coisa que nós não temos tido, isso tem implicações não só a nível da África, mas também quando nós temos os nossos candidatos para as organizações mundiais. Fernando, como é que olha para esta derrota de Eduardo Molembe? Bem, em primeiro lugar, vamos aos factos. Molembe não conseguiu ser o presidente, é o primeiro vice-presidente do Parlamento pan-africano e Ivone Soares, a chefe da bancada da RENAM, é uma das vice-presidentes para a ala juvenil do Parlamento pan-africano. Portanto, temos dois moçambicanos na direção do Parlamento pan-africano, que ainda não tem grandes poderes, tem sobretudo um papel moral, um papel consultivo. Aliás, era uma das propostas de Molembe de o tornar mais atuante, com um papel mais vinculativo, aliás, como à semelhança daquilo que acontece na União, Europeia. Dito isto, e eu subscrevo os comentários do Zé Jaime, é o seguinte: nós muitas vezes ficamos à sombra daquilo que são os ecos na nossa imprensa, dos nossos dirigentes. Molembe é forte, Molembe já foi aprovado pela SADC, portanto, e o mesmo aconteceu, por exemplo, em relação ao candidato zimbabuiano à direção do Banco Africano de Desenvolvimento, por ser apoiado da SADC, era um potencial vencedor. Ora, estávamos completamente enganados e desde o princípio se soube que o candidato mais forte ao BAD era o ministro da Agricultura da Nigéria, que nem sequer vem do lado financeiro, nunca foi banqueiro e nunca foi ministro das Finanças, mas é um ministro de sucesso na agricultura. Mas, por exemplo, vejamos a diplomacia e a agressividade de um pequeno país como Cabo Verde em relação à sua ministra das Finanças. Veio aqui uma delegação de Cabo Verde pedir o voto de Moçambique para a sua ministra das Finanças. E eu sei que Molembe fez algumas viagens no continente africano, mas não basta. Temos que ser mais agressivos, temos que conhecer melhor o continente africano e temos que esgrimir os nossos argumentos em função dos nossos candidatos. O mesmo aconteceu em relação ao Dr. Mukumbi. À partida parecia que estava tudo ganho. Não é verdade que estava tudo ganho. Portanto, o segredo é sermos agressivos, analisarmos friamente e vermos onde é que são os pontos nevrálgicos, onde temos que fazer a nossa influência. E, mais uma vez, me socorro do exemplo de Cabo Verde. Em 6 rondas de votação para a direção do BAD, a senhora, que agora não me recordo, acho que se chama Cristina Fortes, foi até à final. Portanto, a ministra das Finanças de um dos mais pequeninos países de África disputou taco a taco a presidência do BAD com o colosso que é a Nigéria. Isso significa que os cabo-verdianos fazem bem o seu trabalho de casa e nós só temos que aprender com este tipo de exemplos. Portanto, do mal o menos, Molembe conseguiu um posto no Parlamento pan-africano. O Moçambique está representado a este nível, mas poderíamos ter feito muito melhor.
Muito bem, vamos avançar para um tema, antes de fazermos o intervalo, muito rapidamente, tem a ver com o desporto, que é ao nível... Houve eleições na última sexta-feira na FIFA, para a presidência da FIFA, e mais uma vez Joseph Blatter ganhou as eleições, mas mais do que as eleições, foi tudo que deu este processo, com detenções de membros proeminentes da FIFA, nomeadamente do seu Conselho Executivo, com suspeitas de corrupção, nomeadamente na atribuição dos mundiais, enfim, percebe-se aqui que havia gente a fazer fortuna às custas da FIFA, e é um mandato contra o próprio presidente da FIFA para não abandonar a Suíça. O que é que isto quer dizer, José Jean, para uma instituição desta dimensão? Como se diz em inglês, garbage in, garbage out, ou seja, lixo que entra, o lixo que entra, o lixo que sai. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando nós olhamos para a realidade de muitas federações, sabemos que há muita corrupção. Por exemplo, um dos presos é o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que esteve à frente do Mundial. Com histórico não muito bom em relação a isto. Então, são essas pessoas que depois, a nível internacional, decidem em relação ao futebol mundial. E mais ainda, sabemos muito bem de histórias como na última Copa, de muita corrupção na preparação do Mundial. Ora, a principal fonte de receitas da FIFA é exatamente o Mundial, mas mesmo assim nunca se viu nenhuma iniciativa contundente por parte da FIFA de ter uma postura ética de combate à corrupção. Então, porquê? Porque são vários interesses que são justamente esses que estão a meter muitos bilhões de dólares na FIFA, e que em nenhum momento houve uma preocupação de ver qual é o enredo que está em torno disto. Então, são empresas, federações, agentes, quer dizer, é uma rede muito extensa, e isto que surge agora é consequência de todo este sistema que não é nada ético. Basta ver, aliás, que são realizadas as eleições, os presidentes das federações, que são aqueles que têm direito ao voto, na maior naturalidade do mundo, foram a eleições, votaram como se nada estivesse a acontecer. Portanto, é um sintoma é incrível isto, assustador. Sim, é incrível. E olha que no caso do Mundial do Brasil, houve muitos escândalos de corrupção, mas isso nunca foi questão para a FIFA. Então, não espanta que as coisas tomem este rumo. Fernando, como é que olha para este... Bem, eu começo por olhar para a nossa própria casa. Por que há tanta apetência e tanto apetite pela Federação Moçambicana de Futebol? E depois as relações entre política, futebol, no nosso caso até dá para concursos extra-futebol, nomeadamente materiais para a Comissão Nacional de Eleições, e eu acho que isto não é inocente e não acontece por acaso. Aliás, também não acontece por acaso, no meio deste escândalo todo, as federações da África e asiáticas, todos a darem o benefício da dúvida a Joseph Blatter, o Putin a aparecer como aliado de Blatter e a apresentar isto quase como uma grande conspiração americana contra a FIFA. Isto só mostra os grandes interesses, os grandes lobbies e os grandes negócios que são feitos à sombra da FIFA. É de todo altamente controverso este Mundial no Qatar. Aliás, penso que é o Mundial do Qatar que está a fazer despoletar todas estas... Exatamente. Porque, inclusivamente, se questiona se fisicamente é possível sujeitar os atletas... Bem, mas as pessoas lá no Qatar jogam futebol. Mas é excepcional. Eu estive no Qatar no ano passado e posso garantir, um ser humano em circunstâncias normais
às 16, 17 horas. É insustentável o tempo. Eu sei, eu nunca saí fora do ponto de vista teórico. Nunca saí fora do ar-condicionado quando estou no Catar. Estive 2 dias a passear pela cidade e é insustentável, Fernando. Eu perguntava-me se eu a andar, transpirar como estava a transpirar, não consigo respirar. Um atleta a correr. Sim, aí ser surpreendente que um país com essas condições climáticas possa albergar uma Copa do Mundo e mudar uma tradição antiga, neste momento, deixar os jogos para dezembro. Neste momento, o número de vítimas nas construções dos estádios para o Mundial de Futebol já ultrapassou 1 milhar. Vai em 1170 o número de mortes dos operários, muitos deles com contratos ilegais, como estes imigrantes aqui na África do Sul, imigrantes da África e sobretudo da Ásia, das Filipinas, da Malásia, até do Bangladesh, que estão a fazer estas construções e já morreram 1170. Quando nós vimos que no Brasil o facto de morrer um operário obrigou à paragem da construção, por exemplo, do estádio em Manaus, no Catar, aparentemente 1170 não é um número muito preocupante em termos de vítimas das construções dos estádios no Catar. Mas o Catar é tão somente um dos países... Uma ponta do iceberg. Exatamente, pois. O problema sério. E onde é que os Estados Unidos entram nisso? Os Estados Unidos entram nisso porque dizem que, primeiro, muitas dessas negociatas estavam a ser planeadas nos Estados Unidos, estavam a envolver bancos americanos e por isso é que se tornou uma questão da justiça americana. E detalhe é que os Estados Unidos e a Suíça têm um tratado de extradição, o que quer dizer que aqueles que estão neste momento detidos podem muito bem ser extraditados. Aliás, para a escolha do território para fazer as detenções tem precisamente com o evento, com o evento foi uma espécie de armadilha. Mas o Fernando tocava a questão de toda a podridão que envolve o futebol, o internacional e o nacional. Eu já ando muito longe do futebol, o nacional, eu fui repórter desportivo, mas quando nós vemos haverá eleições, ou presumivelmente haverá eleições, a única coisa que é factual é que a atual federação está em final de mandato, mas não há nenhuma Assembleia Geral a convocar eleições e já há candidatos andando de um lado para o outro. E aparentemente os que estão lá fazem disso também o seu cavalo de batalha, não convocam as eleições. Então fica-se ali numa guerra silenciosa, que é isto que está acontecendo no nosso desporto. Vemos o Manuel Chang em campanha eleitoral de um evento que não está marcado. Bem, porque exatamente é um cargo muito apetecível e que é um patamar para muitas jogadas. E, portanto, digamos que se calhar já começou mal, ou há muitos anos que nós nos afastámos de todo este idealismo do desporto, dos ideais do fair play desportivo e, aliás, isto nem sequer é um segredo, todos vemos os dirigentes desportivos em cada 2 frases falam do desporto como um negócio e, portanto, não mais uma prática salutar. Mas ainda se fosse um negócio para servir o próprio desporto. Pois, mas a carne, como se costuma dizer, a carne é fraca e, portanto, as pessoas sempre veem benefícios neste tipo de atuação, de eleição, e porque isto, de facto, dá outras plataformas de projeção para outros cargos, para outros negócios, para outras iniciativas, onde a Federação, e nomeadamente a Federação de Futebol, que é sem dúvida a nossa federação com mais visibilidade, com mais poder e aquela que também concentra mais paixões populares e, portanto, por isso mesmo é que é um lugar tão apetecido.
E onde esses dinheiros da FIFA circulam. Bem, e vemos, no caso moçambicano, vemos o Manuel Chang, que é o nosso ex-ministro das Finanças, e depois vemos o pequeno David, ou seja, o diretor de informação de um dos nossos canais televisivos, a ser, digamos, a analogia do Luís Figo a tentar lutar contra o Joseph Blatter. Mas isso leva-nos àquilo que nós aqui dissemos, que como é que se elege, portanto, o presidente da FIFA numa situação em que ele está envolvido num escândalo de corrupção. Aí questiono-me o que é que se espera do ponto de vista ético, dirigente público sob o ponto de vista ético, ou seja, com todo o respeito que se pode ter pelo Dr. Chang, mas a questão é, ele mesmo o disse que o seu pior pecado, eu não sei se é fato, se ele disse, mais ou menos veio ao público, é a questão o seu único pecado. Olha, eu penso que um dirigente que tenha um negócio mal explicado desde o início, como Ematum, não deveria, pelo menos, ter apoio público, principalmente vindo de pessoas que se dizem representantes e heróis do nosso desporto, porque isso lança um sinal muito errado sobre aquilo que deve ser a vida pública. Nada contra ele, mas acho que, sob o ponto de vista de ética pública, não se explica que haja este apoio todo sem que se olhe para questões que penso que são básicas. Se existe uma mancha desta magnitude na sua folha de gestão pública, acho que é alguma coisa que deveria ser tida. Zé Jaime, neste ping-pong entre a Suíça e Maputo, o que é que Joseph Blatter disse à boca das eleições? Eu não podia estar em todo lugar, não podia vigiar tudo, portanto não podia estar a ver. Mas em outras circunstâncias as pessoas sentem-se moralmente responsáveis e pura e simplesmente se demitem. Mas se nós formos buscar o paralelo com a Fórmula 1, vejamos os escândalos loucos e monumentais da Fórmula 1 e ao nível financeiro, se calhar, com tantas implicações como os escândalos da FIFA. Sim, aí está, mas o que nós estamos aqui a dizer, o que está a haver na FIFA é o microcosmo, portanto, é uma amostra do que acontece a nível nacional. E sabemos também que, no passado, o Martin Noy fez uma acusação muito séria ao presidente atual da Federação Moçambicana de Futebol. Ninguém nunca andou atrás disso. Já são uma antigos, área que, sem dúvida, está minada por questões a forma como se elege o presidente da FIFA é uma réplica da forma como se elege os presidentes de federações. Basta pegar os presidentes de 5, 6 associações, que é isso que sucede. Paga-se, há muita corrupção, mas não é de hoje. Já desde há tempos eu fui jornalista desportivo e acompanhei muitas dessas cenas de coisas loucas, verdadeiramente, de presidentes que chegam a Maputo para Assembleias Gerais, são escondidos aqui e acolá para não terem contato com este ou com aquele, e portanto percebe-se claramente quando eu falava de uma paz podre relativamente ao processo atual do desporto, eu conversava com algumas pessoas do desporto nos últimos dias, eu perguntava para quando foram marcadas as eleições. Não há eleições marcadas, portanto, não há sequer perspectiva da sua marcação e já há candidatos. Há uma questão que eu me parece importante realçar, é que nos últimos anos há todo um debate internacional em torno da ética e da dignidade de fazer política, de todos os mecanismos de fiscalização em relação aos políticos, em relação aos partidos políticos. E, de algum modo, esse mesmo apertar de controles e de elevação do nível ético em relação à política, em relação aos governos, em relação aos detentores de cargos públicos, não se aplica à área do desporto, ou seja, a área do desporto ficou para trás. Houve algum adormecimento? Por exemplo, é uma vergonha que o tal de mundo socialista, que sempre se arvorou com valores mais altos em relação ao mundo degradante do capitalismo,
todos os escândalos que foram descobertos sobre os dopings na RDA, na União Soviética, na China. Muito e, tempo. portanto, porquê? Porque os recordes eram muito importantes para afirmar os valores portanto, do mundo socialista, nomeadamente a RDA, que tinha aquela competição muito agressiva com a República Federal Alemã. Muito bem, vamos o nosso intervalo, já alongamos bastante. Vamos ao intervalo, voltamos então à segunda parte para quando estamos a olhar outras matérias. Não sai daí, até já. Lima para ir um pouco à esquerda dele. O setor da educação é vasto, com muitos problemas, desafios, também muitos avanços. A carreira de docência era um mérito, mas hoje em dia parece que é um refúgio para a questão do desemprego. Uma das funções das várias ciências sociais nessa altura, no tempo colonial, era formar realmente o homem colonizado. Nós precisamos, por exemplo, de uma sala de professores de forma a reter os professores na escola. Revisão curricular. Formação e carreira. Um aluno da 10ª classe atualmente pensa como um aluno da 7ª. Isso é mau, é perigoso. Que educação é que nós, os moçambicanos, queremos para a nossa criança? É preciso pagar melhores salários aos professores. Há problemas de carteiras. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Quando você pensa que já viu tudo ao longo do dia, à noite surpreende-se com mais informação. Da política ao desporto, da sociedade à cultura, da economia ao internacional. A notícia, o comentário, o debate, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23 horas, aqui na STV Notícias. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Muito bem, já estamos na segunda parte do Pontos de Vista. Vamos olhar outras matérias. Fernando, vou começar mesmo por ti. Nesta semana voltaram a surgir notícias sobre o acidente de Mbuzin. Vamos tendo aos fragmentos, uma vez que nunca nenhuma comissão de inquérito foi capaz de trazer resultados sobre este assunto. O que é certo é que esta semana voltaram a ser divulgados fragmentos de documentos aparentemente que estão a ser desclassificados na África do Sul, foram da Comissão de Inquérito que esteve digamos, a acompanhar este assunto, e voltam a surgir acusações muito graves sobre este assunto. É como se os fantasmas de Mbuzin nos perseguissem eternamente enquanto não podemos esclarecer este assunto. É verdade, Jeremias, e é interessante porque a libertação destes documentos coincidiu mais ou menos com o debate sobre a nossa lei do direito à informação, e nós aqui em Moçambique, portanto, de forma organizada, vamos enfrentar daqui a alguns anos estes desafios em relação à documentação classificada e, portanto, em última análise, também vamos ultrapassar o famoso fantasma do contentor que vinha da sede da Frelimo em Dar es Salaam e que aparentemente caiu ao mar
quando vinha para Moçambique e, portanto, uma parte importante da nossa história aparentemente ficou, pelo menos esta é a versão oficiosa em relação à documentação da Frelimo. Em relação aos documentos da África do Sul, claro que a imprensa moçambicana tem dado muito destaque ao depoimento de João Bernardo Onuana, irmão de Fernando Onuana, conselheiro do presidente Samora Machel, mas também o comandante da Força Aérea à altura deste incidente gravíssimo para a história recente de Moçambique. Mas não é só o depoimento de João Bernardo Onuana que é importante. Já foram libertados os testemunhos de Craig Williamson, que era considerado o super espião sul-africano, que, portanto, infiltrou o Conselho Mundial das Igrejas na Suíça, foi contemporâneo de Carlos Cardoso na direção da Associação de Estudantes Universitários Sul-Africanos. Depois, na qualidade de super espião, visitou Moçambique muitas vezes, fez uma associação com o ministro Mariano Matsim, não sei, aliás, se esta ligação ainda se mantém, num projeto de madeiras na zona de Sofala. Há o depoimento de um coronel da Força Aérea, Hendrik Basson, que ressuscita toda a teoria do beacon, portanto, do VOR, que aqui é considerado VOR. Portanto, ele não afirma que existiu VOR, aliás, ele continua a dizer que não tinha, ele estava no comando da Força Aérea na noite que se deu o acidente, não teve conhecimento dessa operação, mas aquilo que ele diz, e isso é muito importante, é que havia essa possibilidade de se colocar esses VORs e que a África do Sul tinha acesso a essa A teoria do VOR, o João Cabrita, que fez um livro sobre este assunto, refuta terminantemente. Eu conheço a declaração e o livro do Cabrita, e eu devo dizer o seguinte: e habitualmente não costumo falar na primeira pessoa, eu sou o autor do artigo o primeiro artigo sobre o VOR. Eu era um estudante em Harvard, nos Estados Unidos, tinha uma cadeira que se chamava CQBDI, em termos de segurança nacional, isto chama-se Comando, Controle e Informação, e, portanto, um coronel dos serviços de inteligência da Força Aérea Americana explicou-me detalhadamente como é que estas coisas funcionam. Eu fiz este artigo na altura, e este artigo circulou internacionalmente, da mesma forma como na altura foi muito importante a declaração de Carlos Cardoso de que, numa conversa com Samora Machel, ele teria dito que, portanto, pensava que os sul-africanos eventualmente o queriam assassinar. É interessante que, quando o Cardoso escreveu esse artigo, ele foi censurado, mas depois tornou-se conveniente, após a morte do presidente Samora Machel, republicar este artigo. Na sequência destes dois artigos, os serviços de inteligência sul-africanos fizeram um documento e um vídeo em que o Carlos Cardoso e eu éramos os dois agentes do KGB a trabalhar nos serviços de inteligência moçambicanos para afastar toda a teoria do acidente e, portanto, para afirmar que o apartheid era o responsável pela morte de Samora Machel. E é interessante que a investigadora que veio aqui a Moçambique fazer trabalhos de pesquisa em torno da morte de Samora Machel, Débora Pata, é também uma das pessoas cujo depoimento, portanto, ela ouviu-me a mim e ouviu o Cardoso nesta qualidade de se éramos ou não agentes do KGB, e ela agora também, o seu depoimento também foi liberto nesta semana. Em relação
Em relação ao Coronel João Onuana, eu sou seu contemporâneo, sou contemporâneo destes factos e aquilo que eu posso dizer é que as suas afirmações eu posso-as corroborar perfeitamente. Havia esse ambiente de tensão entre o Presidente Samora e o então membro do Bureau Político. Parece ser, na verdade, um aspecto em comum, praticamente todos os depoimentos, a ideia de que havia um ambiente de crispação dentro das Forças Armadas. É mais complicado. No depoimento de Craig Williamson são referidos 5 moçambicanos como eventualmente conspirando contra Samora Machel. E os nomes são Armando Guebuza, Mariano Matsinho, Sérgio Vieira e 2 nomes que eu não conheço, uma pessoa chamada Vasco e outra pessoa chamada Jonás, mas eu não consegui identificar esses 5 nomes, mas estes eram os nomes que a segurança sul-africana, na altura, recolheu como elementos que eventualmente estariam a conspirar contra Samora Machel. Aliás... Mas sempre faltou, se é certo, portanto, que havia este ambiente do ponto de vista político entre o Presidente e os seus principais homens, a relação causa e efeito, esta ligação é que está a faltar. Não há nenhuma outra evidência para além dessas suspeições, para além do atirar nomes para o ar. Nunca surgiu e está para vir a apresentação de alguma evidência nesse sentido. Portanto, e como o Jeremias disse e bem, a libertação desses documentos revisitam os fantasmas de Mbuzini, trazem à luz muitos dos rumores que durante estes anos foram alimentados, nomeadamente, e isso também é importante referir, a afirmação da senhora Graça Machel de que havia moçambicanos envolvidos e que ela os conhecia. Porque penso, e isto é uma especulação da minha parte, a senhora Graça Machel tem uma relação privilegiada com o poder sul-africano e, portanto, poderia conhecer uma parte destes arquivos onde estes nomes foram veiculados. Aliás, é interessante ver, eram depoimentos confidenciais que o Coronel João Onuana pede que, portanto, isto seja mantido confidencial porque, eventualmente, vai ter problemas com pessoas em Maputo em relação ao seu depoimento e que ele era uma pessoa que já estava na reforma e não queria problemas. Muito bem, já queria ouvir o seu comentário relativamente a estes acontecimentos. O apartheid, havia a expectativa de que, fim do apartheid, o inquérito ou o acidente de Mbuzini pudesse ganhar outra direção, outra dinâmica, o que é certo que não aconteceu. Houve uma vontade expressa aqui mesmo deste lado, quando o Presidente Guebuza chegou ao poder, no seu discurso de tomada de posse, retirou que este era um dos assuntos que estava na sua agenda. O Procurador-Geral da República também, no seu primeiro informe, na altura Augusto Paulino, disse que este era um dos assuntos que estava em cima da mesa. O que é certo é que nada aconteceu. Olha, e viveremos sempre destes rumores. Quando nós olhamos para a história do mundo e principalmente assassinato de líderes como Olof Palme, Kennedy e outros, há sempre esta zona em que os ficheiros secretos, sensíveis, nunca saem. Este aqui que sai agora quando nós lemos o que lá está, na essência, não traz nada de novo. Como bem aqui disseram, a questão da tensão já se sabia e, bom, eu não vi nada de novo em relação a isto, pelo que, bom, é um gesto, vamos dizer, simbólico, que sejam públicos, mas esses dados, de fato, não vão acrescentar grande coisa em relação àquilo que já se sabe. Então, creio que ainda vamos ficar muito tempo, como em outros casos que eu citei, na penumbra sobre aquilo que de fato houve.
em relação a este caso. Agora, Sendo que isto será sempre nefasto para os novos, porque numa investigação são ouvidas várias pessoas e cada pessoa vai lá dizer a sua perspectiva do assunto. Eu posso chegar lá, o Jaime está envolvido, o Fernando está envolvido. E quando se liberta isto, acaba ser muito nefasto para as próprias pessoas. Não, quer dizer, o ponto, a mim surpreendeu o fato de esses ficheiros terem sido públicos, apesar de o Coronel Oana ter sido explícito em relação à necessidade de se manter o seu anonimato. Porque, normalmente, ficheiros deste tipo só são públicos quando as pessoas envolvidas não são mais a não ser que haja alguma regra específica que diz em quanto tempo é que eles hão de ser. Agora, neste caso, acho que foi este aqui o ponto, mas, como bem disse, não traz nada de novo. Quem sabe muito além do que nós vimos até aqui, certamente também parece que não tem muito estímulo em revelar o que sabe. Então vamos, sem dúvida, ficar muito tempo sem saber do que houve de fato. Isso, como disse, junta-se a outros casos, como o do Olof Palme, do Kennedy e outros tantos que existem no mundo. O tabu vai... ironicamente, há uma pista em relação ao assassinato de Olof Palme que passa por Moçambique e que também nunca foi comprovada e que passa também exatamente por uma empresa de madeiras na província de Sofala. Muito bem, mesmo para terminar, o derradeiro ponto, que é um ponto recorrente sobre o nosso diálogo, se é que se pode chamar de diálogo político, ou aquilo é um monólogo político que está acontecendo nas banquetas de Estado, porque nada acontece. Esta semana o Governo anunciou então que não vai renovar a missão dos observadores militares ao fim de mais de 200 dias, umas férias que os observadores tiveram no nosso país. Literalmente digo férias porque nada fizeram daquilo que era o objeto do seu trabalho. Que implicação que isto tem, Fernando? Bem, objetivamente, isto mostra mais uma vez que é quase caduco aquilo que se passa no Centro de Conferências Joaquim Chissano e, portanto, não vale a pena elaborarmos muito mais sobre o assunto, porque já o fizemos. Claramente, este diálogo está refém das decisões de Filipe Nyusi e de Afonso Dhlakama. Eu penso que ambas as partes e ambos os presidentes estão cientes das limitações, das grandes limitações deste chamado diálogo do Centro de Conferências. Os chamados mediadores praticamente atiraram a toalha ao chão. A retirada dos observadores militares estrangeiros, claro, é uma manobra de pressão sobre a RENAM. Claramente a RENAM não gostou desta iniciativa, mas isto limita o âmbito do diálogo, ou seja, qual será a próxima fase. E claramente a próxima fase tem que ser um encontro entre Nyusi e Dhlakama. Esta semana, Douglas Griffiths, o embaixador americano, esteve com Dhlakama, também esteve em Moçambique. Acho que isto não foi revelado publicamente, mas Mário Raffaelli, uma das pessoas-chave nas conversações de Roma, também esteve em Moçambique. Presumo que se tenha avistado com os dois lados do conflito ao mais alto nível. Aliás, houve a tentativa de encenação de um encontro entre Nyusi e Dhlakama em Nhamatanda, quando o Presidente da República esteve em Sofala. Houve depois pormenores logísticos que não deram certo, ameaças de natureza militar também que complicaram a possibilidade deste encontro, mas
for the record, ou para o enunciar dos eventos, já houve esta tentativa em Amatanda. Eu não afastaria a hipótese de, nas próximas semanas, este encontro ser ensaiado, por exemplo, na província de Nampula. Por todos os efeitos, parece que esfriou muito, digamos, aquela aproximação que nós vimos inicialmente, esta possibilidade de um encontro entre o presidente Inhosso e Afonso Dhlakama. Eu avalio isso pelas declarações do próprio presidente Inhosso. Não mostra, já disse que não se encontraria, por se encontrar, ainda agora nesta conferência do BAD voltou a reiterar isso, esta ideia. Portanto, o entusiasmo inicial parece que se desvaneceu relativamente a isto, juntando ao que não acontece na João-Quixissá. Portanto, parece que estamos na fase do banho-maria neste processo em que nada acontece. Não é do banho-maria apenas, é de um retrocesso que eu penso que é central a esta crise. Qual é? Que é a criação da confiança necessária para que, de fato, a questão do desarmamento avance. Eu, particularmente, não penso que a mediação internacional iria ajudar a compensar isto. A falta de confiança entre as partes é um ponto. O outro ponto que advém disto, que eu creio que é muito mais sério ainda, é a confiança em relação às instituições de defesa e segurança neste país. É preciso termos em conta que durante os 16 anos de guerra civil não foram apenas atrocidades da Arnam, mas também existem relatórios que mostram que o exército governamental também cometeu em certas ocasiões atrocidades. Como em todas as guerras. Temos agora também esta como em todas situação. As guerras. Sim, qualquer um tem uma arma em punho, não pode ser um santo. Aí está. Então, é preciso termos em conta que a confiança em relação às forças de defesa e segurança não é apenas em relação ao governo e à Arnam, é em relação à própria instituição. E há pouco que nós estávamos a falar da confiança que existe em relação à polícia. Então, eu penso que muito mais do que nós estarmos a lamentar o fato de não termos observação internacional para este caso, é nós nos questionarmos o que é necessário para que essas instituições de defesa e segurança, de fato, possam ter a confiança necessária, não só entre o governo e a Arnam, mas também a confiança que elas precisam em relação à sociedade em si. E aqui, creio que não faz sentido que se diga que a integração não avança porque o exército tem que ser apartidário. É preciso termos em conta que este é um exército e são forças de defesa e segurança que estão a ser criadas numa situação de pós-conflito. E numa situação de pós-conflito, um elemento central é a criação de confiança entre as partes. Então, muito mais do que estar-se a usar sistematicamente este argumento, o que importa é o que é que pode ser feito para que nós criemos uma força de defesa e segurança, assumindo que nós somos um país pós-conflito. Isto implica criar garantias e confiança entre as partes. Na verdade, isto falha. E ficamos no debate legalista em relação ao assunto. Acho que isso o Zé Jaime está a tocar este elemento muito importante, que é o elemento de confiança. E este elemento de confiança é o primeiro aspecto que tem que ser abordado entre Nyusi e Dhlakama. Agora, em termos conjunturais, eu remataria com este, acho que é um ditado popular que diz: quem desdenha quer comprar. Eu vejo nas entrelinhas, quer nas declarações de Nyusi, quer nas declarações de Dhlakama, alguma esperança e alguma fé da necessidade e da importância de um encontro entre os dois, e nomeadamente um encontro que possa corrigir alguns problemas decorrentes
dos primeiros dois encontros. Por exemplo, a questão militar, a questão das nomeações. Há um problema que tem a ver com a tomada de posse do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. É importante que este Conselho Nacional de Defesa e Segurança tome posse para que se materializem algumas das promoções que a RENAM gostaria de ver executadas, que o Presidente da República e o Comandante em Chefe podem dar corpo, mas que sem a existência deste Conselho Nacional de Defesa e Segurança em funções não é possível. Ora, este ponto, por exemplo, pode ser discutido e pode ser aclarado entre os dois presidentes. A questão revisitada da descentralização pode, mais uma vez, ser revisitada, encontrar-se uma moratória de se discutir o assunto. E ao contrário daquilo que aconteceu nos primeiros dois diálogos, em que primeiro houve uma versão de Dhlakama e depois houve uma versão de Nyusi, isto poderia ser, por exemplo, encontrado um cenário em que, após o tete-a-tete, portanto, haveria um comunicado em que as partes se comprometeriam a uma determinada agenda. Portanto, há uma série de questões que podem ser resolvidas. Já vimos aqui também no nosso programa que a Lei da Probidade Pública, o Estatuto de Funcionário Público, afasta todas estas questões da partidarização do Estado, e isto poderia ser um ponto de partida para pôr em definitivo, ponto final, neste choque em relação à partidarização do Estado. Portanto, não penso que seja tão difícil os dois presidentes encontrarem estas plataformas de diálogo, mas também de resolução de questões que estão em cima da mesa e que o Centro Joaquim Chissano se mostrou incompetente para resolver, e politicamente a Assembleia da República, nomeadamente a bancada da Frelimo, deu a pior das respostas ao chumbar liminarmente a proposta de descentralização provincial. Muito bem, o nosso tempo já expirou, quero agradecer a vossa presença. Este tema vamos certamente continuar a discutir, até porque já o temos em cima da mesa há mais de 2 anos e pronto, eu gostava de discuti-lo menos tempo, o que significaria que estaria resolvido, mas como não está, vamos certamente ter a ocasião de discutir nas próximas ocasiões. Agradeço então a vossa presença aqui, os nossos telespectadores também que nos acompanham. Desejo-lhes uma boa semana de trabalho que vocês iniciam então a partir da manhã. Boa noite. Até lá.